Boa tarde, tudo bem? Agora a gente vai para a nossa correção da atividade de número 3, ok? E vamos lá as questões. Aqui pergunta qual é a relação existente entre o lado B, que é o meu lado hipotenusa desse triângulo, tá? Vou fazer aqui uma linha mais decente. Esse daqui está muito ruim. Então, esse lado aqui, B, é o lado que a gente chama de hipotenusa, ok? Esse lado aqui. Lado maior, de frente do ângulo reto, a nossa hipotenusa, que eu vou representar a partir de agora como H. E aqui a gente vai ter o cateto que fica juntos dos dois ângulos ao mesmo tempo. Então, a gente chama esse cateto de cateto adjacente. É o nosso cateto adjacente. É o nosso CA. Então, no caso aqui, a gente vai ter as relações seno, cosseno e tangente. Seno como cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno como cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Então, a relação que vai estar utilizando cateto adjacente com hipotenusa é a relação cosseno, ok? A gente vai estar utilizando a relação cosseno aqui nesse nosso caso, tá? Então, aqui vai ficar da seguinte forma, aqui é só para eu estabelecer a relação. Cosseno do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o B. Então, o cosseno do ângulo alfa é C sobre B, vai ser correta, a nossa alternativa é. A gente vai para a próxima, tá? Aqui está pedindo o valor da tangente de A, ok? Então, o seno, cosseno e tangente, o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui eu vou identificar em relação ao ângulo A, ok? Em relação a esse ângulo aqui. Quem fica de frente, oposto, vai ser o 12. Esse vai ser o meu cateto oposto. Quem fica junto dos dois ângulos ao mesmo tempo é o 5. Esse vai ser meu adjacente. E a hipotenusa é o maior valor e essa não vou levar em conta nenhum dos outros ângulos, tá? Ok? Então, no caso aqui, eu vou estar mexendo com o cateto oposto. Então, a tangente do ângulo A vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de A vai ser igual ao cateto oposto 12 e adjacente 5. Correto aqui a nossa alternativa A. A questão diz o seguinte. Um farol localizado a 48 metros acima do nível do mar é avistado por um barco a uma distância X da base do farol a partir do ângulo A, conforme a figura. Admitindo que a tangente de A é 3/4, qual é o valor da distância X em metros? Bom, gente, no caso aqui, se a questão está dando tangente, unicamente a tangente, significa que eu vou usar a tangente, tá? Ok? Então, aqui, para usar a tangente, eu tenho que ter necessariamente um cateto oposto e um cateto adjacente, né? Eu vou estar usando tangente. Eu sei que tangente de um ângulo é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, aqui eu vou identificar quem é o cateto oposto, no caso, quem fica aqui de frente do nosso ângulo, que é o 48, e aqui junto do ângulo, formando aqui os dois ao mesmo tempo, eu vou ter o cateto adjacente, tá? Então, no caso aqui, a tangente de A já foi dada aqui, que é 3/4. O cateto oposto é o 48 e o adjacente é o X. Aí, vamos lá. 3 vezes X, 3x, faço uma regrinha de 3, viu? Múltiplo cruzado. 4 vezes 48, 192. Então, X é igual a 192 dividido para 3. E aí vem X igual a 64. 3 aqui está multiplicando, passa para baixo aqui dividindo. A quarta, determine o valor do Y, tá? Vou mexer aqui só com o Y, não valores do ângulo 40 graus, tá? Então, aqui foi dado seno, cosseno e tangente de 40 graus. Significa que eu vou estar utilizando esses três? Não. Significa que eu vou procurar
qual deles eu vou utilizar, beleza? Então, aqui, o que é que eu posso inferir desse triângulo? Que o 7 está junto dos dois ângulos ao mesmo tempo, então, ele é um cateto adjacente, tá? E que o y é o meu maior valor, que no caso aqui é a minha hipotenusa. Então, aqui, se eu tenho seno, cosseno e tangente, o seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui, se eu estou mexendo com cateto adjacente e hipotenusa, aqui eu estou mexendo com o cosseno, ok? Então, no caso, cosseno aqui de 40 graus vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno aqui vai ser 0,7, ok? É o cosseno de 40 graus. O cateto adjacente vai ser o 7 e a hipotenusa vai ser o x. Então, aqui eu faço a regrinha de 3. 0,7 vezes x vai ser 0,7x. 1 vezes 7 vai ser 7. X vai ser igual a 7 dividido para 0,7 e o x vai ser igual a 10. Correto aqui, a minha alternativa é: um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 1.500 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Aí ele me dá o seno, o cosseno e a tangente. Não é porque a questão te dá todos os valores que você vai usar todos, tá? Você vai usar o que você precisa para resolver, beleza? Vou colocar aqui do lado das relações, relação seno, cosseno e tangente, tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, adjacente sobre hipotenusa, oposto sobre adjacente. E vou lá identificar no meu triângulo o que é que tem lá para mim, tá bom? Então, aqui eu tenho uma altura, e geralmente, como a minha querida Xarapim diz, é um cateto oposto, tá de frente do meu ângulo, tá? E aqui no meu 1.500 vai ser a hipotenusa, meu maior lado. Então, aqui, como eu estou mexendo com cateto oposto e hipotenusa, vou estar mexendo com seno, tá bom? Então, no caso, fica seno de 20 graus igual ao oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 20 graus, vou procurar bem aqui, que dá 0,34. O meu oposto vai ser o H e a hipotenusa vai ser 1.500. Então, aqui, basicamente, regrinha de 3, o H vai ficar igual a 0,34 vezes 1.500, tá? Então, a 510, beleza? Coloquei 0 demais aqui nessa multiplicação. Então, correta, a alternativa A. Ok?